E aí galera, tô aqui com mais um irmão da Comunidade de Vida, com o Rodrigo. Rodrigo, tu tá em missão hoje num lugar muito especial, né? Metade do universo sonha em conhecer esse lugar. Estou em missão na Terra Santa, especificamente na cidade de Haifa. Na cidade de Haifa, há quanto tempo já lá? Em setembro, faço 2 anos que eu cheguei. Eu disse aqui, né? Metade do universo sonha em conhecer a Terra Santa, né? Acho que todo cristão pensa, né? Tem esse sonho de conhecer e tal. E você tem essa oportunidade de estar lá em missão. E como é estar em Haifa, em Israel, nesse povo, nessa cultura? Como é estar em missão lá? É algo muito interessante. Primeiro, pelo motivo que, para minha surpresa, é uma missão muito parecida com o Brasil. Sério mesmo? A minha experiência é que o povo árabe é muito parecido com o povo brasileiro. O que especificamente do jeito que eu No falei? sentido de atraso, não, brincadeira. Ou seja, brasileiros, árabes atrasados. No sentido da generosidade, de abrir a sua casa, de lhe acolher como uma família. Que esse aqui é meu amigo, ele está comigo, e aí vai, seja para quem for, para parente, para amigos. Um povo mais caloroso, generoso, né? E isso foi uma surpresa, assim. Encontrar tanto na cultura aspectos que são parecidos com os do Brasil, quanto na missão em si, no ato de evangelizar, naquilo que se faz dentro da missão. Né? Sempre a gente escuta, pelo menos eu escutei muito, que é a questão da amizade, né? De ter aquele primeiro contato e tudo, e conhecendo. Mas quando eu cheguei, já foi num local com uma estrutura pronta. A Haifa vai fazer 20 anos de missão. Então, já não é mais só aquele negócio de sair, vamos ali no McDonald's, comer, a gente se conversa, convive, tudo. Não, mas tem uma estrutura que caminha, de grupo de oração, de evangelização. Então, para minha surpresa, já foi esse primeiro impacto positivo. E facilitou um pouco. Parecido com o que eu já sou acostumado, vamos dizer assim. 20 anos de missão em Haifa, então, grupo de oração, centro de evangelização, ministério, essa coisa que a gente conhece em outros lugares, em outras missões, vocês vivem lá. No grupo de oração, quando a galera tá rezando, parece todo mundo orando em línguas. Todo mundo gosta de fazer essa piada, viu? Não acredito. Parece que todo mundo tá orando em línguas. Eles conversando, parece que eles estão orando em línguas, eles orando em línguas, parece que é a mesma coisa. Mas, piadas à parte, a gente estava conversando um pouquinho aqui antes, você falou um pouco do contexto sociopolítico e etc. lá, né, de Israel e tudo. Então, a gente tem essa experiência que tem um universo todo lá dentro, né? Assim, existem os árabes, existem os judeus, existem os curdos, existem várias realidades. Como tudo isso convive junto lá e como a gente, como comunidade, vive dentro dessa realidade. Como o senhor falando, existem essas diversidades que vão habitando, e Haifa, dentro de Israel, é a cidade modelo dessa convivência pacífica, né? Entre as religiões, entre os movimentos, entre aquele credo que cada um tem o seu, vamos dizer assim. Para a comunidade, é até bem visto pela igreja, porque nós somos praticamente a única comunidade, movimento que eu conheço, né? Como eu estou há pouco tempo, eu não conheço muita coisa, mas que tenta fazer essa junção, povo árabe com o povo judeu. Nós temos um grupo de língua hebraica e temos grupos de língua árabe. Então, quando fazemos os eventos, nós fazemos um evento só. E aí existem as traduções, né? No caso, normalmente a tradução é do árabe para o hebraico, porque são menos. Né? Então, fazemos o Hallelujah. Então, está ali o Hallelujah, e com nossa obra hebraica a gente traduz. E isso, pela igreja, não é comum de se ver. Existem os movimentos, até porque os cristãos, judeus convertidos cristãos, são muito poucos. Existe uma pastoral dedicada a eles, que falam hebraico, a missa em hebraico, existe as festas, os movimentos, as convivências, tudo deles de forma separada, mas não unificada. O que acontece também em Haifa é a interação entre as escolas. Em um determinado tempo, a escola judia leva os alunos para a escola árabe para eles interagirem. A mesma coisa acontece com a volta. Mas a nível de religião em si, não, antes cada um com a sua. E
cada um com o seu respectivo credo. Né? Mas nesse caso que somos todos cristãos, somente a língua é diferente, a comunidade vem tentando trazer essa transição. Né? Tanto é que nos é pedido muitas vezes a pastoral hebraica para trabalhar com os jovens, para que a gente marque um futebol e que interajam todas, né? Uma linguagem universal, vamos dizer assim. E acaba que entrando nesse ritmo. E a comunidade vem ajudando nisso e tentando trabalhar, sempre pensando, né? No futuro vocacional de língua hebraica, quem sabe. Hoje tudo é voltado mais para o árabe. Porque, vamos dizer, a cada 10 árabes, um fala a língua hebraica. Então, no sentido de somente o hebraico. Muito legal. Cara, quando você colocou teu pé na Terra Santa, vamos dizer assim, tu recebeu o teu envio missionário, aí tu se preparou, tu foi enviado, chegou lá, colocou teu pé na Terra Santa, qual foi o primeiro impacto? Emocionante. O primeiro impacto, eu posso dizer que foi a nível espiritual, deixou a minha vida de oração muito mais concreta, principalmente depois que eu fui conhecendo os locais. Tu tem a sensação de estar fazendo uma Lexio assim, em live, né? O tempo inteiro, né? Eu sempre brinco assim, aqui eu não chuto nenhuma pedra, porque essa pedra Pedro passou, ou então Jesus jogou assim no chão, pode ter sido, eu não chuto nenhuma pedra aqui, porque tudo é muito importante. Né? E isso a gente percebe não só estando no local, mas vendo as pessoas. Gente, aqui atrás está a Joyce, viu? É porque a gente está fazendo isso aqui. A gente está no meio do acampamento de jovens, então a galera está passando, está trabalhando, e então vocês vão ver muitas coisas espontâneas acontecendo. É espontâneo. Mas a nível espiritual é isso, né? De realmente ter essa Lexio o tempo todo, conhecendo os locais, vendo. Isso aqui é o Lago de Tiperito, isso aqui é a região, isso aqui é o cenáculo, então não tem como não mexer espiritualmente e crescer a nível de entendimento. Né? A nível de pessoa, realmente é adentrar numa cultura milenar completamente diferente. Assim, de valores entranhados que eles têm, que a gente percebe. E mudou muita coisa em ti, tipo assim, o fato de estar ali, essa cultura milenar, assim, e tudo. O que isso entra na tua vida? Tipo, o Rodrigo, missionário, lá de Fortaleza, agora tá ali e sofre essa influência. O que muda em ti como pessoa? Tua forma de ver o mundo, o que isso é diferente hoje? Eu acredito que a primeira coisa que mudou foi o preconceito em relação ao árabe. O árabe como raça. É por isso que hoje tu tá assim meio nesse estilo barra. Esse estilo vem desde Florianópolis. Antes de vir para a Terra Santa, eu estava em Floripa. E aí eu dava os avisos e ninguém me dava muito crédito, né? Só mas eu vou deixar a barba para ver se me dão mais crédito. Pra galera achar que eu tô aqui, não sou mais menino. E aí, quando eu cheguei no mundo árabe, na Terra Santa, eu disse, vou continuar. Agora eu tô um pouco demais. Tanto é que ele diz assim, você vai entrar pro Estado Islâmico, os próprios árabes, do céu. Porque já tá demais. Aí, meio que esse preconceito, então, com o árabe meio que pra mim foi uma parte que foi quebrada. Né? Assim, saber que, claro que a gente sabe, mas pelo medo, a gente sempre atribui árabe terrorista. E árabe confusão. E eles têm um jeito próprio, como eu disse, de generosidade, de firmeza também. A gente veio conversar um pouco antes sobre essa questão de cultura, que para mim mudou. Por exemplo, hoje eu tenho uma tolerância, vamos dizer assim, de conhecer o desconhecido e de ver que, caramba, isso aqui é bom. Essa forma de falar, essa forma educada de se falar, isso aqui de ser profundo. O árabe tem expressões no idioma para tudo. Você faz uma cirurgia, uma expressão, se você viaja, uma expressão, se você quer desejar um bom dia, tem várias formas de desejar. Então, são coisas que realmente vão explorando uma profundidade linguística, mas que expressa assim, um desejo do meu coração de que eu sempre desejo bem àquela pessoa. Então, na língua árabe, quando eu digo um bom dia, eu digo para o outro como se fosse um bom dia melhor ainda para você. Né? Vá em segurança e que Deus te acompanhe e te dê em dobro aquilo que você está me desejando. É sempre assim uma proporção dobrada para aquilo que eu vou desejando para o outro. Né? E isso impacta de forma muito positiva. Tem agora também, por exemplo, a gente sabe que existe essa realidade meio que de conflito ainda, né? Israel, Palestina, essa coisa toda. Rola aquele medo, assim, tipo, eu tô num lugar onde pode acontecer uma guerra. Por que eu tô falando isso? Como é que você vive essa dimensão? Eu estou aqui e a minha vida está nas mãos de Deus. Se liga? Assim, rola aquele medo.
como é que isso é real, isso não é real, como é que... Pronto, minha vida está nas mãos de Deus, está nas mãos de Deus de verdade. Existe muito, assim. Logo que saiu a minha resposta, eu liguei para meus pais, né? Para dizer, na verdade, eu disse, olha, fui transferido. E aí dizendo, estou indo para Israel. Isso era unânime. Tanto falei com um, depois falei com outro, os dois choraram. A primeira coisa que perguntaram, vai morrer? E as guerras, e essas bombas, né? E logo que eu cheguei, primeiro eu fui percebendo que existia o conflito realmente, né? Existe esse conflito, mas que também existe uma segurança. Existem áreas mais, vamos dizer assim, que existem aquele conflito constante, que a gente sempre vê, né? Não tem como esconder, vamos dizer assim, né? Essa questão. Mas Gaza, existe aquele conflito constante. Né? Em outras regiões também existe o conflito, mas no dia a dia você não percebe. Assim, até quando tem o conflito, eu particularmente parece que, até brinco assim, parece que a gente está numa bolha, porque não se percebe, não se tem um medo de andar na rua, não se tem um medo de estar aqui e vir uma bomba. Então a gente brinca muito, né? Logo que eu cheguei, eu liguei para meus pais e disse assim, não se preocupe, já recebi o primeiro treinamento, que é bem cearense, a parar a bomba com a mão e jogar de volta, sem ela explodir. Sem ela explodir. Minha mãe ria e tudo, mas era uma maneira que eu estava encontrando de um pouco quebrar esse preconceito também, que tudo é guerra, tudo é tiro, tudo. Realmente você vê muito exército na rua, toda uma segurança, mas a nível de conflito, de atentados, essas coisas, não é algo que acontece hoje, mês que vem vai acontecer de novo. A gente fica até mal acostumado, né, em relação a isso, assim, de como será, de o que é que vai acontecer. Não, eu fico assim, sinceramente, eu fico quando eu vou para um local desconhecido. Por exemplo, vou visitar na Palestina, no canto que eu nunca fui, aí eu fico um pouco temeroso. Então, como será e tudo. Quando eu estava com os meus pais também em Israel, que eu fui fazendo uma guia simples, eles estavam com muito medo. Aí eu ficava um pouco inseguro, porque eu também não conhecia o local. Mas aonde a gente tem o costume de andar é muito pacífico. Vai ter as coisas normais da língua. Parece que eles estão brigando, mas eles estão conversando super amigáveis. Estão orando em mim. Estão ali, um rezando pelo outro. Reza o texto por mim. Estou rezando! Rodrigo, para a gente terminar aqui o nosso bate-papo, cara, toda missão eu acredito que ela transforma a vida do missionário. Né? Assim, nos lugares onde eu passei, assim, a gente traz um amor muito grande pelo povo que a gente deixou e que na verdade a gente não deixa, continua no nosso coração, né? Acho que você traz o povo de Florianópolis, as outras missões que você passou, e hoje Deus constrói um povo novo dentro de você, né? Assim, e se você conseguisse, né? Assim, olhar assim, numa perspectiva de futuro, daqui a alguns anos e tal, estando lá ou não estando lá, porque a nossa vida missionária é dinâmica, né? A gente pode ser transferido a qualquer hora, mas se um dia você não estiver mais lá em Israel, estiver em outro lugar, daqui a 70 anos, você conseguiria dizer: Israel foi importante na minha vida como missionário aqui, nesse ponto? Tu conseguiria dizer? Se eu saísse hoje da missão, eu acredito que seria uma grande renovação espiritual. A minha vida, depois que eu passei por Israel, ela foi tocada profundamente no encontro com Jesus, né? No encontro realmente, não só do que eu ia falando, de deixar concreta a vida de oração, mas de encontrar a Deus. Aquela terra não é santa, como a gente fala, né? A terra santa não simplesmente porque Jesus viveu ali, mas porque Jesus habita até hoje, né? É muito concreto, tanto pela fé das pessoas que a gente acolhe, dos peregrinos, vê, né? Acompanha, quanto pela minha experiência pessoal, falo por mim, né? Mas acredito que de todos que já passaram por ali, moraram, tiveram essa experiência. Jesus vivo, que se acolhe em cada rito. Existe uma diversidade de aspectos que a gente não tem como falar, porque seria muitos vídeos, mas os ritos das igrejas melquitas, né? Greco-bizantinas, através dos ritos, através do contato com a outra cultura, através de rezar nos locais santos, que eu achava muitas vezes que era, vamos ali como um turismo, mas não, a partir do momento que se para, reza, tem um mistério que Deus revela daquele local. Pelo menos a minha experiência de rezar no Primado de Pedro
de encontrar a minha fraqueza como missionário diante de uma obra tão grande. É Jesus que pergunta não, a mim mesmo, tu me amas, eu te coloquei aqui nessa terra por isso. Né? Então é esse renovar do chamado vocacional e ao mesmo tempo de uma experiência de um Deus que é vivo e próximo. Bendito seja Deus. Cara, pois quando tu estiver por lá, né, traga a gente também nas suas orações, né? Assim, a galera que está acompanhando a gente, acho que todo mundo quereria fazer esse pedido, né? Quando você estiver lá, reze por nós. E acho que faço aqui também o meu compromisso, né, como irmão, também de trazer a missão de Israel, acho que mais para perto da minha intercessão também, né? Assim, que isso tudo constrói um ambiente espiritual, um ambiente missionário, assim, bem mais amplo, né? Quando a gente abraça as nossas missões e sustenta na oração. Muito, muito obrigado, cara. Gostei demais. O sonho fica aí. Está aberto a todos. Muito obrigado, gente. A gente se vê depois. Valeu.